Fala, meus queridos, tudo bem? De novo eu aqui, hein? Olha só, vamos de SpaceXAMAN, mais um da MAN, 2017, um problema lindo que envolve reflexão da luz em espelho plano, envolve um pouco de geometria plana e também a lei de Snell-Descartes para calcular índice de refração quando a luz, então, ela incide em uma interface mudando de meio. Olha só que lindo esse problema. Ele diz o seguinte: um raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O, aqui ó, na superfície de um espelho plano e horizontal, formando um ângulo de 30 graus com sua superfície. Tá aqui ó, o raio chegou, atingiu esse espelho aqui e sofreu uma reflexão. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. Refração, então, é quando um raio sofre então, um desvio por ter mudado de meio ao refratar naquele meio diferente do qual essa luz estava vindo. Ele diz o seguinte, ó, que o raio refratado, esse raio aqui, ó, ele forma um ângulo de 30 graus com a normal está aqui, sempre perpendicular à superfície, conforme o desenho então tá mostrando. Ele fala o seguinte, ó, sabendo-se que o índice de refração do ar é igual a 1, isso a gente sabe, muitos problemas não informam esse valor, hein? A gente tem que saber que o índice de refração do ar é igual a 1. Então ele pergunta, ó, qual é o índice de refração do líquido? Ele coloca alguns dados aqui, ó, seno de 30, cosseno de 60, seno de 60, cosseno de 30 graus. Meus queridos, vamos ver, ó, o que a gente sabe sobre espelhos planos, né? Uma das leis da reflexão diz que quando um raio atinge um espelho plano, ele reflete justamente com o mesmo ângulo. Então, vamos apontar aqui, ó, um ângulo de incidência. O ângulo de incidência é sempre com a normal, tá? Então ele informou aí esse ângulo de 30, mas esse aqui, ó, é o ângulo de incidência. A gente sabe aí que a normal é perpendicular à superfície do espelho, então se a gente tem 30 graus ali, ó, significa que aqui nós temos 60 graus. Beleza. Como ele reflete com o mesmo ângulo, a gente sabe então que aqui também vai ser um ângulo de 60 graus e aqui um ângulo de 30 graus. Por que a gente precisa dessas informações? Porque para calcular o índice de refração no meio que ele está perguntando, a gente precisa então usar a lei de Snell-Descartes, que diz o seguinte, que o índice de refração de um meio pelo qual a luz está chegando, no caso do ar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio faz com a normal daquela superfície, isso aqui tem que ser igual ao índice de refração do material, no caso aí é um líquido, né? Vou colocar L, ó, vezes o seno do ângulo de refração, vou chamar de R. Tá? Quem a gente tem aqui? A gente tem o índice de refração do ar, a gente tem esse ângulo aqui e o seno dele, né? Porque o ângulo é de 30 graus. Ó. Então a gente precisa descobrir quem que é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência, meus queridos, é justamente esse que eu vou pintar de verde aqui, ó. Esse é o ângulo de incidência nessa interface. Eu vou chamar de I. Bom, aqui a gente tem duas maneiras de pensar isso, né? A primeira delas é imaginar que nós temos duas paralelas aqui, reparem, que essas interfaces, né? O espelho, ó, ele está paralelo com essa interface. E aqui, ó, a gente tem uma semi-reta cruzando, né? Então a gente sabe que através dos ângulos alternos e internos, se esse ângulo aqui é de 30 graus, então esse aqui também é de 30 graus. Então esse ângulo aqui vai ser de 60 graus. Tá? Pelo mesmo motivo que esses 60 são alternos e internos, né? 60 e esse ângulo. Então a gente sabe que esse ângulo aí, olha, é de 60 graus. Legal, né? Agora a gente faz o quê? A gente coloca os valores ali. Veja,
o índice de refração do ar é igual a 1 vezes o seno do ângulo de incidência, o seno de 60 graus. Isso aqui vai ser igual ao índice de refração NL, que é a pergunta do problema, a nossa incógnita, vezes o seno, repare, do ângulo R, que é o ângulo de refração, que é o ângulo de 30 graus que está indicado ali no esquema. Beleza, agora ficou fácil, né? Por quê? Porque a gente tem que 1 vezes o seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, igual a NL, que é o índice de refração do líquido, vezes meio, que é o seno de 30. Então a gente multiplica os dois lados por 2 aí, esses dois aqui eles vão embora, então a gente chega aqui, ó, que o índice de refração desse líquido corresponde a raiz de 3. Bonito problema, hein? Simples. A gente precisou, então, saber da lei de reflexão no espelho. O ângulo de incidência se mantém constante, né? É igual, na verdade, ao ângulo de reflexão. Então, ele vai atingir aquela superfície. A gente usa os ângulos alternos e internos para descobrir quem é esse ângulo de incidência, para a gente colocar aqui, ó, na lei de Snell e fazer as contas para chegar aqui na alternativa C, raiz de 3. Muito bonitinho, né? Galerinha, mais uma vez eu deixo um abraço aqui para vocês, desejo uma ótima semana e a gente se vê amanhã. Até lá!